Bom, pessoal, boa noite, tá? Então, como discutido assim, eu achei que foi um tema bem legal, casou um pouco ali, não era a sequência esperada de aulas, tá? Eu queria entrar um pouco mais de conceito antes de apresentar esse tipo de conteúdo, mas por conveniência, como já teve esse debate um pouco lá no grupo, decidi trazer aqui, vai ser uma apresentação bem rapidinha, tá? Então, assim, o que que é o NNT e o que que é o NNH? O que que é a definição dos dois, como usar, e eu também vou ensinar como calcular o NNT a partir dos artigos. Então vamos lá. O NNT. O NNT nada mais é do que o número necessário para tratar. Então é o seguinte: o número de pessoas que vão precisar receber esse tratamento para que uma tenha o desfecho que a gente quer evitar. Então, por exemplo, eu tenho um remédio para dor de garganta, dipirona, tá? Tô com dor de garganta. Quantas pessoas eu preciso tratar com a dipirona para que uma pessoa tenha a dor de garganta evitada? Por exemplo, 10. Então, a cada 10 pessoas que eu dou dipirona, uma tem a dor de garganta evitada. Óbvio que o número ele é bem, o NNT para isso é bem menor, né? Mas só um exemplo. Então, assim, quanto menor for o NNT, melhor é para a gente, porque quer dizer que a gente tem que tratar menos pessoas para conseguir aquele efeito desejado. E como calcular o NNT, tá? Porque igual eu vou mostrar, a gente tem site para isso, tá? Porém, o site ele não é muito atualizado e não vai ter tudo que a gente for procurar. Então, assim, ele dá uma ajuda, porém, você tem que saber calcular a partir dos artigos, por exemplo, mais recentes, tá? Então, como que eu vou calcular? Antes da gente aprender a calcular, eu preciso ensinar dois conceitos, tá? Primeiro conceito, RAR, tá? Que é a redução absoluta do risco. Em inglês, nos estudos, quando estiver citando ele, vai aparecer ARR, que é Absolute Risk Reduction, tá? Nada mais é esse número para gente, como que a gente vai achar esse número, tá? Então, como ele próprio diz, é a redução absoluta do risco, tá? Então, é redução total, observando todos os pacientes do estudo. Então, o que a gente vai fazer no estudo? A gente vai subtrair o efeito real entre os dois grupos. Então, o grupo lá vai ter o grupo controle e o grupo que recebeu a intervenção. Então, a gente vai analisar quantos pacientes do grupo controle aconteceu esse desfecho, quantos pacientes do grupo intervenção aconteceu o mesmo desfecho, e a gente subtrai um do outro. Só que isso é calculado em porcentagem do total de pacientes que a gente está analisando do estudo. Vai ficar mais claro mais para frente quando a gente for dar exemplos sobre isso, tá? Então a conta é basicamente essa, tá? É uma continha de subtração bem simples de fazer, só que a gente tem que achar isso no estudo. A maioria dos estudos vai trazer a segunda correlação aqui para baixo para a gente, que é o RRR, que é a redução relativa do risco, tá? Essa redução relativa do risco não está errada utilizar ela, só que, por exemplo, ela é ela engana, ela dá uma falsa impressão assim superior, sabe? E não é bem isso, tá? A redução absoluta do risco ela é bem melhor para a gente conseguir analisar. Então, na prática, a gente não utiliza muito ela, mas às vezes nos estudos vai ter ela lá, tá? Que a conta para chegar nela é a subtração em valores entre os grupos, só que em porcentagem. Essa avaliação, ela não considera o total de pacientes do grupo. Por isso que não é muito legal também, de eu ficar usando ela. Então vamos lá. Esse foi o NNT que eu mandei hoje como exemplo, tá? Então a gente usa corticoide na pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, tá? Então qual seria o NNT? O NNT desse exemplo que eu mandei lá no grupo hoje foi tirado desse artigo aqui, tá? Dessa revisão sistemática com meta-análise. Então vamos avaliar o desfecho que a gente falou lá no grupo, que é mortalidade, tá? Então, assim, quando a gente avalia quantas pessoas que eu preciso tratar para evitar que uma morra na pneumonia grave, a gente tem que olhar para essa tabela, para a gente vamos calcular o NT na mão, tá bom? Então, vamos lá. A gente olha a mortalidade da tabela, todos os resultados de mortalidade, quando a pneumonia é mais grave, tá? Que igual tá ali, porque tem a mais leve também. E você vê que o artigo traz para a gente, ele não traz o NNT, não traz a redução absoluta do risco, ele traz o risco relativo, que não é o que a gente vai usar, tá bom? Então vamos lá.
o risco com cuidados habituais, que não envolve, que seria o grupo controle, o que não envolve a administração de corticoides. Então, morreu 146 pessoas a cada 1.000 pessoas, tá? E com o uso de corticoide, olha só, só que o artigo tá errado, tá? Trazendo desse jeito assim, não tá errado, mas também confunde a gente. Com o uso de corticoides, morreram 56 pessoas a menos a cada 1.000 pessoas. Então, se morreram 56 pessoas a menos que no grupo controle, então morreram 90 pessoas a cada 1.000, tá? Então, a gente agora chegou nos dois números. Então, vamos lá. Total de pacientes, que é a cada 1.000 pessoas que eles analisaram, sem corticoide, 146 a cada 1.000 morreram. Um total de, transforma esse número para porcentagem, porque a redução absoluta do risco é em porcentagem, então daria 14,6. E no grupo corticoide, se morreu 56 a menos que no grupo controle, 146 menos 56, 90 a cada 1.000, que daria uma porcentagem de 9%. E como que a gente vai calcular a redução absoluta do risco? A gente faz uma continha só de subtração entre o grupo controle e o grupo intervenção. Então, quer dizer que a redução absoluta do risco, avaliando o desfecho de mortalidade, foi de 5,6%, melhor para o grupo intervenção. Então, qual que é o nosso NNT? Agora, essa é a fórmula do NNT, tá? Então, a fórmula do NNT é 100 dividido pelo risco absoluto, tá? Então, quanto que dá? 100 dividido por 5,6, 17,85. Então, como que eu interpreto esse dado? Arredondando o número, a cada 18 pacientes com pneumonia adquirida em comunidade grave, tratados com corticoide, eu vou estar evitando uma morte. E quando a gente analisa um desfecho com mortalidade, esse número ele é ótimo, tá? Então, foi o que o site traz para a gente. Então, se a gente olha lá o benefício em NNT, o primeiro ali, o que ele traz para a gente? 1 em cada 18 foi ajudado. Qual que foi a ajuda? A morte evitada. Então, a gente consegue chegar nesse número quando a gente tem um artigo em mãos, tá? A gente não fica dependendo do site para tudo. Então, eu queria deixar só algumas coisas bem claras, né? Como a gente também discutiu no grupo hoje, rolou essa discussão, que o NNT ele não é apenas um número. Então, a gente tem que pesar os benefícios, os danos, custos e efeito adverso, que seria o NNR, NNH, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem que balancear isso, tá? A gente não pode olhar só para isso. Então, a gente tem que olhar para o paciente e falar assim, o que vai acontecer com esse paciente se eu der a medicação? Se eu propor essa intervenção para ele. E o que vai acontecer com esse paciente se eu não propor a intervenção? Qual seria o curso dessa doença? Então, são coisas que a gente tem que ir pesando e individualizando. Então, vamos lá. Vai depender muito do desfecho analisado. Igual eu falei antes, um NNT de 100 para evitar mortalidade é ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso. A gente vai querer ele. Agora, um NNT de 100 para evitar dor de garganta, tipo, e aqui eu não coloquei os desfechos negativos, mas, por exemplo, resistência a antibiótico, diarreia, vômito, que são efeitos colaterais. Então, assim, não é um NNT legal, tá? Para você evitar dor de garganta, que duraria ali em média 7 dias, vai durar um dia a menos, meio dia a menos. Então, assim, não seria um NNT razoável. Então, assim, o número do NNT vai depender do desfecho que a gente está analisando. 2, análise do risco de viés. Muitas vezes, como o NNT ele é baseado, esse número, como vocês puderam ver agora, a partir de artigos, tá? De ensaios clínicos controlados, o artigo pode ter risco de viés. Muitas vezes vai ter. E esse risco de viés você tem que ver se ele é baixo, se ele é alto, moderado do artigo. Então, assim, muitas vezes, dependendo do risco de viés que o artigo trouxer para a gente, esse efeito ele pode ser superestimado ou ele pode ser subestimado, tanto o NNT quanto o NNH. Então, por exemplo, essa advertência aqui é do próprio site, tá? Ele traz essas reflexões, ele pontua essas coisas no próprio site também, lá para baixo. Então, eu vou ler desse artigo, por exemplo, que a gente analisou. As principais limitações na avaliação dos resultados dessa revisão sistemática são que muitos dos ensaios incluídos não relataram análise de subgrupos com base na gravidade da pneumonia. E houve baixa certeza de evidência para vários desfechos. Além disso,
Esses resultados não podem fornecer insights conclusivos sobre a consistência da eficácia dos esteroides em diferentes etiologias de pneumonia adquirida na comunidade. Estudos adicionais são necessários para abordar essa questão. Então, o que ele traz aqui para a gente, mais ou menos? Que a pneumonia adquirida na comunidade, ela pode ter diferentes etiologias, diferentes agentes que estão causando ela. E esse estudo que analisou, ele não separou a pneumonia pelo agente, ele não fez essa triagem. Então, assim, a gente teria que ter mais estudos para analisar isso, mais um pouco mais a fundo, para ter uma evidência um pouco melhor. E é isso, e é assim que os estudos eles detectam o que faltou e vão complementando com os próximos estudos, para a gente ir se consolidando essa evidência e preenchendo as lacunas que faltam. E vamos falar um pouquinho só sobre o NNH, que é a mesma coisa, tá? Que o NNT, só que ao contrário. É o number needed to harm, número necessário para causar dano. Então, quantos pacientes devem receber um determinado tratamento para que um paciente tenha um efeito adverso? Então, no outro era o benefício que a gente buscava, e nesse é o efeito adverso. Então, esse aqui, quanto maior o NNT, melhor, porque aí eu vou ter menos efeitos adversos. Voltando ao nosso exemplo lá, qual que foi os danos do NNT? Então, 1 em cada 17 teve um prejudicado. Qual que foi esse prejuízo? Teve uma hiperglicemia, tá? Então, assim, é um desfecho ok, que essa hiperglicemia ela é transitória, que vai cessar após o uso do corticoide. Então, assim, ok. Mas aí a gente pensa pelo outro lado. E se for um paciente diabético, diabético tipo 1, então, assim, que pode evoluir com uma cetoacidose inconjunta, porque ele já está num quadro ali de sepsis. Então, assim, às vezes também a gente tem que individualizar essas coisas. O quanto que eu vou pesar nesse corticoide no paciente que é diabético? Então, assim, sempre, sempre, sempre a gente vai individualizar os pacientes. Não é só olhar o valor que está ali. E falando um pouquinho agora sobre o site, para finalizar, o site DNNT, ele traz essas 4 colorações, igual eu mandei lá no grupo. Então, a verdinha, quando ele já traz o título em verde, seria uma boa conduta. Você deveria realizar essa conduta sempre que possível. O amarelo, vamos analisar com cautela. Talvez seja melhor a gente tomar uma decisão compartilhada, individualizar um pouco mais o indivíduo, tentar buscar o risco desse indivíduo e o efeito do tratamento nesse indivíduo, que às vezes é um pouco difícil, tá? Não é sempre que a gente consegue achar esse número nos pacientes. O vermelho, melhor não fazer, tá? Talvez tenha mais malefícios do que benefícios. E o preto é nunca faça, porque você só está gerando dano ao paciente e você não está gerando nenhum benefício para ele. Para finalizar só, você nunca vai estar errado se você individualizar o seu paciente, realizar decisão compartilhada, ter um olhar crítico e souber que nada é 100% verdade. Nada do que a gente lê, nada do que a gente interpreta de artigo é 100% real. A gente tenta fazer uma estimativa da realidade com a amostra que a gente tem. Então, assim, nada vai ser 100% certo. A gente vai estar lidando com probabilidades. Tá bom? Então é isso, gente. Uma aulinha bem rápida hoje, só para falar sobre o NNT. Beleza?